Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de matemática, tá? E vamos continuar com proporção, mas agora para figuras e polígonos. Vamos lá? Então, o conteúdo da aula de hoje estão nas páginas 252 até 256. Figuras e polígonos semelhantes, tá? Figuras semelhantes. Duas figuras permanecem semelhantes ainda que ampliadas ou reduzidas, desde que sua forma não mude. Então, observe essas figuras abaixo. Qual é igual? Como é que eu sei? Então, prestem atenção. Por exemplo, essa figura, vocês podem ver que tem 6 quadradinhos de base e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos de altura, tá? Então, 6 de base, 9 de altura no todo, tá? Depois aqui tenho 3 e 3, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 subindo, tá? Então, qual figura aí é semelhante? Então, vamos pensar. Aqui, embaixo é 6, embaixo é 12, que é o dobro de 6, e em cima é 18, que é o dobro de 9. Ou seja, essa figura está sendo repetida aqui, mas em proporções diferentes, tá? Então, essa figura é semelhante a essa, só muda a proporção, porque ela foi ampliada, tá? Então, a figura A e a figura C são iguais. Um exemplo de redução de figuras que utilizamos muito no nosso dia a dia são os mapas. Observe o mapa da cidade de Florianópolis. Trata-se de uma representação desse território em tamanho muito menor, porque se fosse representar no mapa seria impossível, né? Então, nessa figura aqui, cada centímetro vale 8 quilômetros, tá? Então, se eu medir do ponto mais longe até o outro ponto mais longe, traçar uma reta e medir, e multiplicar por 8 quilômetros, eu vou ter aproximadamente a extensão territorial de Florianópolis, tá? Então, isso são as escalas do mapa. 1 centímetro vale 8 quilômetros, ok? Polígonos semelhantes. Para saber se dois polígonos são semelhantes, precisamos verificar dois critérios. Então, os ângulos correspondentes devem ter a mesma medida e os lados correspondentes devem ser proporcionais. Então, vamos ver. Observe o polígono ABCDE e EFGH. Então, vamos ver. Aqui, de A a D, tem 3 quadradinhos. E de E a H, tem 6. Então, dobrou aqui. Ou seja, se dobrou de um lado, tem que dobrar do outro. Vamos contar? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, dobrou, ou seja, as medidas são proporcionais. Como é que eu descubro se o ângulo é proporcional também? Então, aqui, quando a gente tem ângulos em quadradinho, em plano cartesiano, em malha quadriculada, a gente consegue ver muito facilmente qual é o ângulo. Por quê? Porque se o quadrado está completo, é um ângulo de 90 graus. E aí você pensa, se o quadrado for dividido ao meio, então 45 graus, tá? Então, este ângulo aqui
é de 45 graus. E esse ângulo aqui, vamos pensar. Então, aqui tem 90 graus, mais 45 graus. Então, a gente tem um ângulo grande aqui de 135 graus. Um de 90 e outro de 90. Então, vamos ver. Esse tem 90, como o outro. Esse tem 90, como o outro. Esse tem 90 mais 45, 135. E esse tem 45 graus. Ou seja, essas figuras, esses polígonos, são polígonos semelhantes, tá? Pois as medidas do lado do polígono EFGH são iguais ao dobro das medidas dos lados do polígono ABCD. O ângulo A e E medem 90 graus e o ângulo D e H medem 90 graus. Então, os correspondentes, tá? A corresponde a E, D corresponde a H. Depois, B e F medem 135 graus e o ângulo C e G medem 45 graus. Lembrando, quando a gente tem o quadrado completo pintado, a gente tem 90 graus. Se metade do quadrado está pintado só, então a gente tem 45 graus, tá? E se a gente tem 90 graus mais 45 graus, a gente tem 135 graus. Pensando nisso, vocês vão responder as atividades que estão nas páginas 252 até a 256, ok? Beijos. Qualquer dúvida pode me procurar.